tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Graziela, sou professora de História. Eu, juntamente com a professora Amanda, iremos passar um tempinho com vocês, que estão aí do outro lado da telinha. Vem comigo? Hoje nós iremos falar sobre um assunto interessante. Vamos fazer uma revisitação ao passado e entender sobre o homem, como ele surgiu, como que surgiu a vida humana e entender o homem no tempo. Para isso, vamos pensar um pouquinho. O que é o tempo? Aqui nós temos uma ampulheta. E esse instrumento aqui nos permite perceber que o tempo ele vai sucedendo, ele vai acontecendo. Mas isso não significa que tudo continue igual. Sempre vai haver mudanças e transformações ao longo da história. Por exemplo, eu lembro meu avô, há muito tempo atrás, quando ele falava assim: sabe como eu sei olhar o tempo e contar o tempo? Eu fico lá no sol e conforme a minha posição, que a minha sombra vai se movimentando, eu sei as horas que são. Já imaginou vocês? Ter uma vida sem ter relógio? E era assim no passado. As pessoas contavam o tempo pela própria natureza, pelo sol, pela lua, pelos animais, como o galo a cantar. E hoje eu trouxe aqui para vocês uma outra forma de contar o tempo. Nós temos aqui uma linha do tempo. Vocês sabem o que são uma linha do tempo? Essa linha do tempo, ela tem alguns marcos importantes. Marcos que contam algum acontecimento histórico. Só que nós temos aqui alguns períodos que nos permitem entender um pouquinho a história. Meus alunos sempre costumam falar assim: professora, quando é que nós vamos estudar as guerras? Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, entender sobre o Hitler? E eu sempre falo, cada acontecimento histórico a gente vai ver numa série, num ano específico. Então aqui nós temos os períodos que permitem a gente entender a história. Por exemplo, sexto ano, geralmente a gente estuda pré-história, Idade Antiga. Sétimo ano a gente estuda História da Idade Média, Idade Moderna. Oitavo e nono ano, mais História Moderna e História Contemporânea. Os estudiosos que criaram essa divisão histórica, eles se basearam em alguns marcos. Se vocês observarem aqui na linha do tempo bem abaixo, dá para vocês observarem que tem alguns anos específicos em cada idade. Vamos lá ver como isso funcionava? A pré-história não tem como a gente dar um marco assim bem específico, porque até hoje a gente tem pesquisadores descobrindo coisas novas. Mas a Idade Antiga, ela tem um marco que é 4.000 anos antes de Cristo. O que isso significa? Eles começaram a contar essa idade aqui a partir do surgimento da escrita. E assim, conforme cada período ia passando, os estudiosos escolheram alguns marcos importantes. Mas qual que é o problema desses marcos? São marcos que apenas retratam a história da Europa. E eu faço uma pergunta para vocês que está aí do outro lado da telinha. Será que realmente só a Europa tem história para nos contar? Eu acho que não, vocês estão certos. E aqui a gente pode ver uma coisa interessante. Se eu perguntar para vocês assim, qual o ano que nós estamos? Todo mundo vai me responder, 2020. Mas como se a gente está em 2020, se a gente vê aqui nos períodos históricos, o ano 4.000 antes de Cristo? Como pode ser? E aí a gente vai lembrar uma coisa. O nosso calendário é um calendário cristão. Ou seja, ele se baseou nos acontecimentos religiosos. Então, se vocês observarem aqui na Idade Antiga, nós temos aqui uma sigla, NC.
que significa o quê? Nascimento de Cristo. Ou seja, a partir do momento que Cristo nasceu, eles começaram a contar o nosso calendário. Então, a gente tem aqui o ano 1. O ano 1. Todos os acontecimentos que aconteceram para lá, anteriormente, a gente usa outra sigla, que é o AC, antes de Cristo. Então, quando a gente fala de história, é muita coisa para a gente descobrir, é muita coisa para a gente entender. Mas ao longo desse processo aqui, houve mudanças, houve transformações. E quando a gente chega na Idade Moderna, vai ver mudanças significativas, porque o homem vai ser valorizado, o homem vai ter uma relação maior com o seu pensamento, vai questionar mais, vai haver uma relação diferente em relação à economia, à cultura. Então, muitas coisas vão mudar a partir desse marco aqui. Mas aquilo que eu falei antes, esses períodos históricos foram criados, porém, cada marco que nós temos aqui, eles retratam apenas a história da Europa. Professora, e qual é o período que a gente estaria hoje? Então, nós estamos nesse período aqui, Idade Contemporânea. Então, todos os acontecimentos relacionados a partir da Revolução Francesa até os dias atuais, a gente fala de Idade Contemporânea. Deu para entender? Então, existem alguns períodos que nos ensinam e nos mostram alguns fatos importantes da história. Só que hoje, nós iremos falar mais sobre a pré-história. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: como que nós surgimos? Vocês saberiam explicar? Então, para a gente conhecer um pouquinho de tudo isso, existem algumas teorias que vão nos explicar como que surgiu os primeiros seres vivos, como que surgiu a vida na Terra e como que surgiu o homem. A primeira teoria, a gente vai observar esse quadro aqui, ó. Esse quadro é muito famoso. Ele chama Criação de Adão e foi criado por um pintor que chamava Michelangelo, há muito tempo atrás. E quando a gente observa essa obra, a gente vem falar sobre criação. O que é criação? Então eu estou lá na minha casa, eu vou pegar uma folha e vou fazer um desenho ali. Eu criei aquele desenho. E aí, essas teorias, não só a teoria criacionista, mas a outra teoria que nós vamos falar depois, elas vão explicar sobre o surgimento da vida. Mas qual que é a diferença que existe? De um lado a gente vai ter a fé, a religião, a crença, e de outro lado a gente vai ter a ciência, as pesquisas, as observações. Então vamos lá comigo? Primeira teoria, teoria criacionista. Como a professora Amanda falou na aula anterior, existem vários documentos que nos auxiliam a entender história. Existem várias fontes históricas. E uma dessas fontes históricas é a Bíblia, que provavelmente vocês têm em casa. Então, essa teoria se baseia num trecho da Bíblia, lá do Antigo Testamento, do Gênesis, que fala mais ou menos assim: então, fez-se o céu e a terra, fez a luz, fez a água, a terra germinou, e os animais começaram a povoar todo lugar. Mas no final, adivinha só, fez-se o homem, a imagem e semelhança de Deus. Então, mais ou menos, é isso que essa teoria fala. Ela fala o quê? Que um ser superior, ele vai criar tudo que existe. Foi ele responsável por tudo que existe no nosso planeta, que existe à nossa volta. Essa teoria,
ela ficou por muito e muito tempo sendo valorizada e defendida pelas pessoas. Era a única teoria aceita, principalmente nesses períodos aqui que a gente já falou, principalmente nesse aqui, ó, na Idade Média. Eles valorizavam muito, tanto é que todos os acontecimentos, as explicações estavam voltadas para quem? Para Deus, como sendo o responsável, a resposta de tudo e de todos. Mas isso aí é assunto para depois, tá? Só para a gente saber como que esses acontecimentos fizeram parte da nossa história. E aí, então, se a gente observar a imagem aqui, a pintura de Michelangelo, dá para a gente ver o quê? A imagem representativa do que seria Deus para Michelangelo, e ele tocando então na criação do homem. Então, quando fala lá que o homem vai ser criado à imagem e semelhança de Deus, seria essa representação aqui que eles vão começar a divulgar e a defender, né? Mas eu faço uma pergunta para vocês. Será que Deus é assim? Será que essa representação de Deus foi criada? Isso é para vocês pensarem. Deu para entender? Então, teoria criacionista, ela está baseada na nossa crença, na nossa fé. O que é fé? É quando você acredita em algo. Por exemplo, eu tenho fé na vida, eu tenho fé naquela pessoa, eu tenho fé no futuro. Então, uma pessoa que crê em algo ou em alguém. Agora vamos passar um pouquinho para a segunda teoria. Para a gente falar da segunda teoria, eu vou mostrar para vocês um carinha aqui. Um pesquisador, um estudioso inglês, que era de uma família muito importante, de bens, e ele começou a estudar medicina. O seu nome era Charles Darwin. E ele era muito curioso, ele era muito questionador. Até que um dia ele resolveu fazer uma viagem. E nessa viagem ele começou a fazer algumas pesquisas e tentar descobrir qual que é a origem da espécie, qual que é a origem da vida. Foi só ele que pesquisou? Não. No mesmo período que ele, teve outro pesquisador chamado Wallace, que estavam estudando sobre esse processo, sobre a origem, sobre a evolução das espécies. O Darwin, ele se baseou muito, vamos dizer assim, naquilo que seu avô pesquisou, sobre a origem, sobre a vida, que também o seu avô era médico, o seu pai era médico. Então a situação, a vivência dele influenciou ele, não só a seguir a carreira, mas também seguir com essas pesquisas por um bom tempo. O Charles Darwin, assim como outros pesquisadores, eles vão ter uma ideia diferente. Eles vão defender o quê? Que tudo que existe não foi criado num piscar de olhos, perfeito. Tudo que existe hoje é o resultado de um processo evolutivo. E para a gente entender esse processo, ele usou algumas ideias que a gente vai falar agora. O que Darwin falava? Ele falava o seguinte: por que algumas espécies não existiam mais? Porque algumas espécies foram extintas. E depois de algumas pesquisas, assim como outros estudiosos, o que ele chegou à conclusão? Se a gente observar aqui, ó, a gente tem o dinossauro, mamute, preguiça gigante, ou seja, essas espécies desapareceram. Mas por que elas não sobreviveram? Então ele fala de uma coisa, uma teoria. Ele explica o seguinte, que existe uma seleção natural. O que seria essa seleção natural? Os indivíduos, os seres vivos, conforme ele vai
a mudança, vai havendo a mudança do clima, por exemplo, antes era frio, ficou quente, houve a mudança da vegetação. Então esses animais, eles tiveram que se adaptar. Se eles não se adaptassem a essa mudança climática, eles iam realmente desaparecer. Ou então esses animais poderiam desaparecer por conta do quê? Da caça predatória, seria outro fator. Mas a ideia que Darwin frisa é a seguinte: o indivíduo que consegue se adaptar ao longo do tempo, aquele meio ali, as condições climáticas, ele vai conseguir passar para outras gerações as suas características. Ele dava um exemplo assim. Vamos pensar. Eu tenho uma árvore e aqui uma girafa. E aí, só que a girafa, ela tinha o pescoço muito pequenininho. Ou seja, como que a girafa ia conseguir se alimentar, sendo que as folhas das árvores estavam lá no alto? Então Darwin explica o seguinte, que com o passar do tempo, a girafa, ao se adaptar à situação que ela estava vivendo, ela foi o quê? Aumentando o pescoço. Ou seja, ela conseguiu sobreviver e, consequentemente, ela passou essas características para as outras, vamos dizer assim, os seus descendentes, né? Então, isso é interessante para a gente pensar. E eu trouxe aqui para vocês verem essa imagem aqui, talvez vocês já devem ter visto. É uma preguiça gigante. E aí eu deixo uma dica para vocês. Aqui na nossa região tem um centro paleontológico muito importante. E lá existem alguns pesquisadores que já descobriram e ainda fazem pesquisas de alguns fósseis que foram encontrados que falam desse período que a gente falou lá no início, que falam da pré-história. Vocês saberiam me dizer o que é um fóssil? Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Fóssil, na verdade, é o quê? É um osso. Só que esse osso, ao longo do tempo, sofrendo com as condições climáticas, ele ficou preservado. Alguns ficaram em cavernas, debaixo da terra, em pedras. A gente tem o quê? Esses ossos que nos contam a história. Então, quando Darwin estava pesquisando, ele estava o quê? Se validando na observação e nesses achados que eram encontrados. Então, olha aqui para vocês verem. Quem tiver a curiosidade, igual eu falei, e for lá em Peirópolis, vocês vão ver vários desses fósseis que fazem parte da nossa história dessa época aqui. Então, olha, eles ficam preservados, mas tem que tomar muito cuidado, porque senão eles podem desmanchar. Então, voltando aqui, teoria evolucionista é uma teoria científica. A gente tem várias pesquisas que falam sobre essa evolução da espécie. Só que hoje a gente vai falar sobre um ser vivo especial, que é o homem. Será que realmente éramos assim no nosso passado? Como será que era o homem lá na pré-história? Vocês saberiam me dizer? Ficaram em dúvida? Então vamos conhecer um pouquinho dessa, vamos dizer assim, dessa linha evolutiva até chegar o homem hoje? Então vamos começar por esse carinha aqui. Quando a gente fala do nosso passado, da pré-história, a gente tem um nome específico para falar dos homens. Eles eram chamados de hominídeos, porque eles
antecederam ao homem que nós conhecemos hoje. E aí, o primeiro desse grupo dos hominídeos é o Australopithecus. Se vocês observarem aqui na sombra do desenho, o que dá para a gente perceber? Eles eram encurvados, os braços mais longos, eles eram mais peludos. Professor, mas por que eles eram mais peludos? Igual eu falei, havia uma condição climática. Se eles eram mais peludos, o que a gente subentende? É que o tempo era o quê? Mais frio, né? Então isso era uma forma que eles tinham de se proteger e de sobreviver naquela época. Outra coisa que dá para a gente perceber aqui, o crânio é menor e aqui a parte da mandíbula é maior. Aí vem a questão, mas se o crânio era menor, que tamanho que era o cérebro? Era um cérebro muito pequeno. E se o cérebro era tão pequeno, como é que ele ia conseguir fazer as coisas? Então, nesse período, de acordo com as pesquisas, né, alguns achados demonstram que esse primeiro grupo aqui de Australopithecus, devido o crânio ser muito pequeno ainda, eles não tinham muitas habilidades. Então, para sobreviver, eles agiam com instinto mesmo. Tá com fome? Vou procurar alguma coisa para comer. Tá com sede? Vou procurar alguma coisa para beber. Tá chovendo? Vou procurar um lugar ali para me cuidar, para me proteger. Então, o fóssil mais antigo, que é mais completo, vamos dizer assim, porque já foram encontrados outros fósseis. Um dos fósseis mais completos que foi encontrado está aqui nessa representação, que a gente tem só o crânio. É a Lucy. Ela era uma Australopithecus fêmea. Como que eles descobriram isso? Pelo tamanho dos ossos, e dava para entender que era uma fêmea. E aí, ela data-se mais ou menos há mais de 3 milhões de anos. Muito tempo, né? Então, quando a gente pensa, a gente está em 2020, mas imagina quanta história já aconteceu no nosso passado. Então, a Lucy é um desses exemplos, desses exemplares. Alguns pesquisadores já encontraram outros do mesmo grupo da Lucy, né? E eles estão ainda pesquisando. Qual que é que eles sabem, por exemplo, qual é o ano que ela viveu? Isso tudo é por quê? Porque eles fazem pesquisas, fazem testes, e aí eles conseguem descobrir qual foi o ano que ela surgiu, que ela viveu. Depois desse primeiro grupo aqui dos Australopithecus, nós temos os Homo habilis. Como o próprio nome está falando, habilis vem de quê? Habilidoso. Ou seja, a partir desse momento eles começam a ter habilidades com as mãos. E se vocês observarem, olha como que ele está. Ele já não está tão encurvado, o crânio já está o quê? Um pouquinho maior, ele já está um pouquinho diferente. Está um pouco peludo? Ainda está. E aí o que ele começa a fazer? Nisso, há mais de 2 milhões de anos atrás. Eles então começam a ter habilidades, ou seja, eles vão começar a criar coisas. Então eles começavam a fazer o quê? Pegar uma pedra, batia na outra, ia lascando e criavam seus instrumentos, né? Instrumentos esses que eles utilizavam no seu dia a dia. Então aqui a gente tem o Homo habilis. Logo em seguida, a gente tem o Homo erectus. O próprio nome já está falando. Então vamos observar aqui. Primeiro, como que ele era? Ele era o que? Mais encurvado. E aí quando ele fica Homo erectus, o que vai acontecer? O corpo dele vai ficar
mais reto, mais ereto, e isso vai facilitar muito a vida deles. Os Homo erectus, eles viveram mais ou menos 1,5 milhão de anos atrás. Muito tempo, não é? E uma das coisas interessantes desse grupo foram eles que conseguiram, de certa forma, depois de muito tentar, igual eu falei antes, eles começam a utilizar os materiais. Então eles começam a fazer o quê? Testar. E aí, a partir daquele momento, eles vão então o quê? Manter e fazer o fogo. Imagina vocês a importância da invenção do fogo nesse período. Foi muito importante. Por quê? Porque o fogo vai ajudar eles a se proteger dos animais, vai ajudar eles a assar a carne e tantas outras coisas a mais. Agora nós temos o próximo gênero de Homo, que é o Homo neanderthalensis. Esse aqui data-se mais ou menos de 200 mil anos atrás da sua existência. Se a gente observar aqui, houve já uma diferença, uma evolução se a gente comparar as outras imagens anteriores. Esse grupo aqui, alguns pesquisadores encontraram alguns deles em cavernas. E por conta disso, eles também ficaram conhecidos como homens das cavernas. Nesse nível aqui, eles já conseguiam dominar mais coisas. Eles tinham mais habilidades. Não só habilidades, mas a gente percebe que eles tinham outras coisas também, principalmente relacionado a crenças. Ou seja, se a gente for pensar, à medida que o cérebro vai aumentando, novas habilidades, novos sentidos aquele ser humano vai ter, aquele ser vivo vai tendo. Então, imagina vocês, eles vivendo nas cavernas para se proteger, eles já tinham a noção de proteção. Utilizavam também o fogo. Foram encontrados também muitos fósseis enterrados juntos numa espécie de, como se estivessem enterrando. Então ali eles já começam a ter um culto aos seus antepassados. E aí, uma das coisas que marcam esse grupo aqui, e a gente vê muito nos livros de história, é que eles começam a fazer as pinturas rupestres. Então eles começam a pintar nas paredes acontecimentos do seu dia, principalmente quando era época de caça. Eles faziam o quê? Faziam aqueles desenhos nas cavernas, já pensando que a caça seria boa. Então já era uma mentalização ali que eles tinham para que tudo desse certo. Imagine vocês, eles não tinham roupa igual a gente, mas eles conseguiam fazer o quê? Agulha de ossos, linha de nervo de animal. Usava tudo isso e fazia o quê? Costuravam a pele dos animais que eles caçavam e faziam então suas vestimentas. Ou seja, novos conhecimentos vão sendo colocados à vista a partir desse momento. E aí, por último, a gente tem aquele grupo que mais se aproxima da gente, que é o Homo sapiens. O que seria Homo sapiens? É a mesma coisa que a gente falar, o homem que sabe. Então, a partir desse momento, novos conhecimentos vêm à tona. O corpo já está bem ereto, já não tem tantos pelos, o cérebro já está maior. E até aqui, enquanto esses grupos anteriores usavam apenas a pedra, a madeira, a pele do animal para fazer os seus utensílios, aqui a gente já tem o homem fazendo outras coisas. Enquanto aqui eles ficavam mudando de um lugar para outro à procura de comida, água, de condições para sobreviver, aqui o homem
ele já começa a fazer o quê? A parar, a sedentarizar, a ficar no mesmo lugar. E a partir do momento que ele fica no mesmo lugar, ele vai criar meios de sobrevivência. Então a gente vai ter ali ele plantando, domesticando animais. Vai continuar a caçar e a pescar? Sim. Mas o que vai ser interessante? Ele não vai precisar de ficar mudando tanto. E aí, eles vão começar a utilizar outras coisas que tem na natureza. Então, eles vão dominar os metais também. E vão começar a fazer o quê? A partir desse momento aqui, começa a fazer ferramentas mais fortes e mais importantes para o dia a dia deles. Então, o que eu trouxe aqui para vocês hoje? É para a gente entender um pouquinho dessa ideia do Darwin, quando ele fala da seleção natural. Por que hoje ainda a gente não tem um Australopiteco, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neandertal? Por que a gente não tem esses convivendo com a gente? Ou seja, as condições climáticas, as condições de vida fez com que essas espécies foram o quê? Desaparecendo ao longo da nossa trajetória histórica. E aí, se a gente for pensar sobre o nosso passado, sobre os nossos antepassados, sobre a nossa descendência, a gente tem que considerar o quê? Toda essa trajetória desse grupo de hominídeos que nos antecederam. E eles deixaram aí os seus registros, por meio dos seus fósseis, dos objetos que foram encontrados e um grande acervo de fontes históricas que nos permitem entender. Para Darwin ainda, além dessa seleção natural, ele acreditava o quê? Que todos nós descendíamos de uma espécie única. Então, todos os seres vivos descendiam de uma espécie única. Existem alguns pesquisadores que têm outras ideias, mas aí a gente não vai falar aqui não. Isso a gente conversa mais depois. Mas o que a gente precisa de entender? Existem algumas teorias que explicam a origem de tudo, a origem da vida. E aí, só para a gente relembrar, nós vimos que existem várias formas de contar o tempo. Para a gente entender esses acontecimentos históricos, existem alguns períodos, igual a gente viu: pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea, né? Então é uma forma da gente entender esses acontecimentos, mesmo a gente sabendo que ao fazerem essa linha divisória, eles escolheram apenas marcos da história da Europa, tá? A gente tem que ter ciência disso, né? O que nós vimos também hoje? Que existe algumas teorias que vão nos explicar sobre essa origem. Primeira teoria, criacionismo, ou seja, um ser superior criou tudo que existe na face da Terra perfeito, né? Segunda teoria que nós falamos hoje, teoria evolucionista ou evolucionismo, que ela vem nos explicar o quê? Se nós estamos aqui hoje, é o resultado de uma evolução. E essa evolução, se a gente for pensar, foi curta? Não, né? Então dá para a gente perceber que o ser humano, começando ali pelo grupo de hominídeos, eles já estão no processo evolutivo há mais de 4 milhões de anos atrás, para chegar no que nos tornamos hoje, no que o homem se tornou hoje, né? E o que a gente pode pensar a partir disso? Que nós somos seres importantes. Por que nós somos seres importantes? Porque nós temos uma capacidade gigantesca. Nós não apenas pensamos, sentimos, criamos.
né? A gente é um conjunto grandioso de emoção, de razão e de vida. Então, por isso que a gente tem o quê? Que aproveitar ao máximo a nossa vida. Aproveitar a possibilidade de estar aqui e de ser alguém. Por isso que nós estamos aqui do outro lado da telinha para levar um pouquinho de conhecimento para vocês. Então, no próximo encontro, na próxima aula, nós iremos falar um pouquinho como será que esses primeiros grupos chegaram aqui na América, chegaram no Brasil. Qual que era a relação do homem com o território? Espero que tenham gostado e até a próxima.